Vamos lá. Perfeito. Estamos ao vivo. Vamos lá. Estamos ao vivo. Exato. Bom, então, muito boa tarde a todas e a todos que estão acompanhando aqui o nosso canal, o canal do Fonseca Perfeito. Brasil. Estamos ao vivo. Advogados. Vamos lá. Quero inicialmente agradecer a presença de todos para poder acompanhar esse nosso primeiro webinar do escritório. Um projeto muito legal que a gente passa a desenvolver a partir da data de hoje e que vai contar com outros 3 eventos ainda na sequência. Ainda nessa semana, nós vamos ter, amanhã, na data do dia 16, quinta-feira, webinar sobre direito tributário e processo tributário, com 2 advogados especialistas, professores lá do escritório, o professor Jean, que é sócio da área tributária, e o doutor Edson, professor também aqui em Belém, que é o nosso coordenador da área civil. Vamos falar sobre o tema voto de qualidade no CARF, uma mudança paradigmática no julgamento do Conselho do CARF. Na sequência, no dia 22 de julho, nós temos o webinar sobre o direito ambiental e a aplicação dele na jurisdição civil, com a participação da professora doutora Renata Nobre, e do meu amigo que aqui está, o professor Brahim, que vai discutir com ela os aspectos processuais da aplicação do direito ambiental. E, por fim, no dia 23 de julho, temos o webinar sobre o direito do trabalho, o processo do trabalho, com o tema a Covid e o acidente do trabalho, com os doutores Alain Moreira e Tayana Delgado, que são especialistas, são feras, são também professores na área do direito e do processo do trabalho, Eu quero muito particularmente agradecer a toda a equipe do escritório que se engajou na concretização desse trabalho. Quero agradecer especialmente, os advogados palestrantes desses 4 primeiros eventos, não serão certamente os únicos, os últimos. Quero agradecer todo mundo que se engajou, portanto, nesse projeto, agradecer também o pessoal da produção, a Rafaela, do Piruetas, e toda a empresa dela que foi fundamental para essa nossa organização. E agradecer novamente, especialmente, todo o público que aqui se faz presente. Essa nossa primeira webinar vai falar sobre um tema geral de jurisdição civil e crise. A ideia fundamental aqui é precisamente discutir como os aspectos técnicos, os aspectos estruturais da tutela jurisdicional, e especialmente da tutela jurisdicional civil, tiveram desafios nesse momento da pandemia da Covid-19. Quais foram esses desafios? Como é que a gente tem vivenciado esses desafios até o presente momento, as respostas que foram dadas a eles, e também deixar aí um exercício talvez mais de futurologismo, podemos dizer assim, professor Brahim, sobre como é que algumas soluções mais interessantes podem ser adotadas para esses problemas que a gente tem vivenciado. Portanto, essa nossa primeira exposição aqui, ela vai ser dividida basicamente em 3 etapas. Primeiro, uma identificação dos problemas vivenciados, depois a gente vai ver como é que as soluções têm sido dadas até o presente momento, e, por fim, sobre como nós entendemos aqui que seriam as melhores técnicas a ser adotadas para esses problemas. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o meu querido e caro amigo, colega de trabalho, colega de academia, colega de escritório, professor Brahim Bittar, que vai se apresentar. Professor Brahim.
Meus caros, é uma honra inenarrável estar aqui em mais um projeto do FB, um projeto que nasce, na verdade, de um desdobramento do FB Explica, né? A gente já há algum tempo, de maneira pioneira, desenvolveu o FB Explica para levar aquele minuto, né, de informação para o nosso público. E aí a gente sentiu essa necessidade de tratar alguns temas de maneira um pouco mais completa, de maneira mais profunda, e vimos que o FB Explica não dava essa oportunidade. O público fazia muitas perguntas, a gente às vezes era obrigado, né, a tratar dos assuntos de uma maneira um pouco mais rápida, e aí vimos a necessidade de um projeto um pouco que a gente pudesse tratar esses assuntos com um pouco mais devagar, né, que a gente pudesse se debruçar sobre esses assuntos. E para mim é uma alegria imensa estar aqui ao lado desse grande amigo, professor Adelvan Olivério, sócio do escritório. A gente é parceiro já de longa data mesmo, de antes do escritório, né, na academia. Semana que vem, inclusive, temos banca juntos de especialização. Faremos umas bancas na semana que vem. Então, é sempre um prazer, amigo, estar junto com você nesses projetos e debater assuntos tão ricos, né, tão frutíferos. A gente sempre, quando tem essa oportunidade, desenvolve esses debates que são muito fecundos, né? A gente não simplesmente faz uma exposição de ideias, não, a gente realmente faz um diálogo de fontes, né, de interpretações, de pontos de vistas, e aí a gente consegue extrair uma síntese de solução jurídica que é muito mais rico do que aquilo que a gente conseguia enxergar individualmente. E é sempre um prazer dialogar com você. Igualmente, meu amigo. Meu amigo Brahim, você esqueceu de dizer que você é o professor Brahim, tá? Especialista, mestre em Direito Processual Civil, e hoje é o maior e principal responsável no escritório por aquilo que a gente chama de advocacia estratégica litigiosa, né? É o advogado que assume os casos que a gente reputa que sejam de maior complexidade jurídica, complexidade processual lá no escritório. Justamente por isso, certamente a pessoa mais habilitada para tratar sobre esses temas que a gente hoje começa a tratar aqui. Né? Como eu já tinha antecipado, né, a nossa decisão conjunta foi dividir essa exposição em basicamente 3 grandes pontos. E o primeiro ponto que a gente tem aqui são os desafios que foram impostos pela crise, né, pela crise sanitária, pela crise da Covid. Se você tivesse, professor Brahim, é claro que a gente não vai aqui fazer formato de entrevista, né, mas se você tivesse que apontar um primeiro grande desafio que nós vivenciamos, né? Não só em termos de poder judiciário, não só muito menos de jurisdição civil, mas um primeiro grande desafio. Qual que seria esse desafio e por quê? Sem dúvida nenhuma, o primeiro grande desafio que nós somos obrigados a superar em decorrência da crise, e me parece que é um dos maiores dele, é, sem dúvida, a crise do diálogo. Porque nós estávamos habituados, em qualquer instância, em qualquer esfera da federação, em qualquer instância dos poderes, a fazer um diálogo de maneira pessoal. As instituições não estavam preparadas para desenvolver as suas atividades, para prestar os seus serviços de maneira à distância virtual. E, paralelamente à grande crise sanitária que foi desenvolvida por conta dessa pandemia, nós tivemos também uma grande crise dialógica, né? Uma crise de diálogo, em que os direitos individuais e coletivos passaram por uma situação muito complicada do ponto de vista da sua satisfação, do ponto de vista da sua tutela, não apenas jurisdicional, não apenas em termos de ações judiciais, mas em termos de políticas públicas também. Todas as atenções, por exemplo, de municípios, estados, da própria União, foram focadas para o combate e o enfrentamento das medidas de contenção dessa pandemia, e obviamente que nós tivemos, até pelo decréscimo de orçamento que foi destinado exclusivamente para a saúde, um decréscimo do orçamento para os demais ramos das políticas públicas. Nós tivemos um decréscimo de diálogo, né, de satisfação dos direitos.
E isso tudo num cenário em que a gente não pode chegar num órgão público, não pode chegar num departamento e falar assim, senhor, está acontecendo isso com o meu caso. Na escola onde ele estuda, não estão fornecendo a merenda, apesar da inexistência das aulas, mas sim, muitos claro, não tiveram a distribuição da merenda, mas o meu filho não está recebendo a merenda. A gente que vive num país que há muito vive uma crise sanitária e de direitos civis, políticos, sabe que direitos básicos, às vezes, que são prestados pelo Estado, são fundamentais, são essenciais para a sobrevivência, né? Não é para uma boa vida, é para a sobrevivência de muitas famílias. E a gente está numa situação em que eles não têm para quem gritar. Eles não têm... Quando a gente fala em termos de processo, a gente fala que um dos principais direitos, ou uma das principais garantias que a gente pode enxergar no âmbito do processo civil é o direito ao contraditório, né, de ser ouvido. Talvez esse seja um dos grandes pilares do próprio devido processo legal. A gente fala, inclusive, tem uma expressão norte-americana que eu gosto muito, que é a day in court, que é ter o seu dia na corte, de ser ouvido. Dia de ser ouvido. Nós estamos num momento em que ninguém, ou muito dificilmente, a gente consegue ser ouvido em qualquer instituição, não é apenas no judiciário, né? Principalmente no executivo. O grande problema que eu vejo da satisfação dos direitos, em termos coletivos até, é do próprio executivo, né? É muito difícil ter políticas públicas, especialmente num país de proporções continentais como o nosso, que desenvolva e acabe protegendo todas as pessoas. É bastante difícil. E aí essa crise de distanciamento social acaba prejudicando ainda mais, né? Agravando esse cenário de insatisfação de direitos. A questão da tutela estatal, né? O que realmente parece que fica muito claro é que a gente não está diante de uma crise sanitária, a gente não está diante de uma crise de saúde, né? A gente está diante de uma crise estrutural que começa ali na questão sanitária, na questão de saúde, mas acaba mostrando todos os buracos que parece que existiam na nossa estrutura estatal, ainda mais num país, né, em fase de desenvolvimento, um país com tantas desigualdades quanto a nossa, né? Então, realmente, de uma crise que era para ser sanitária, passa a ter uma crise econômica, uma crise social e uma crise jurídica, né? E essa política, né? Política. Ainda se agrega tudo isso, essa crise política. No caso do Brasil, então, nem se diga, né? Essa crise política, ela acontece no mundo inteiro, né? Mas em sistemas como o nosso, que é totalmente polarizado, e polarizado de forma proposital e muitas vezes artificial, como a gente tem acompanhado, infelizmente, né? Isso fica realmente muito mais evidente, muito mais forte. E isso, na minha opinião, não sei se você concorda, tem uma consequência que é muito dura também, que é muito cruel. E aí já levando para a questão do direito, né, da legislação e da tutela da legislação que faz a jurisdição, que é a questão de um lado. Isso a gente tem vivenciado muito, né, especialmente o pessoal que vai falar aqui, Tayane e Alan, na parte do direito do trabalho. Uma crise de insegurança jurídica, legislativa, né? Essa pleiade, né, de normas que são criadas todos os dias, uma é revogada, a outra tem a sua vigência estendida, né? Novas normas que mudam coisas que são filigranas muitas vezes, né? No direito tributário isso tem acontecido bastante também. Sim. E sempre que isso acontece, né, essa confusão jurídica, vamos chamar assim, essa insegurança jurídica, o que vem de outro lado, o que vem de via reflexa é o tal do protagonismo da jurisdição civil, que é um outro desafio que a gente pode talvez eleger aqui. E aí vamos dizer, por que protagonismo? Né? Por que protagonismo? Porque o protagonismo da jurisdição, o protagonismo do juiz é um desafio. Tanto do aspecto teórico, como também do aspecto prático, do aspecto político. É difícil justificar um protagonismo judicial tal qual a gente tem visto hoje. E aqui no estado do Pará, isso eu não sei se a gente tem paralelo no Brasil, talvez, né? Todo dia a gente vê notícia, ou ouvia, né, algumas semanas atrás, notícia de juiz de interior aqui mandando forçar o isolamento, reforçar o isolamento, fechar comércio. Né? Então, isso é um problema que realmente é muito evidente, né? Essa questão de como que
de uma situação de crise econômica, política, a gente tem uma crise jurídica de insegurança, e quem é chamado para atender ou para, em tese, atender essa realidade? O Poder Judiciário. Tá? O Poder Judiciário está em evidência justamente, está em evidência no momento em que a estrutura dele está mostrando as fragilidades, né? Como a gente tem vivenciado. Isso parece uma coisa preocupante. Tem um ponto que me parece que às vezes não é muito bem compreendido do ponto de vista dessa crise do protagonismo diário. Porque quando a gente fala do protagonismo do judeu, isso é a falsa impressão de que o problema está localizado apenas no juiz, que é o representante do Estado, vamos colocar isso entre aspas, que para prestar essa jurisdição. Não é exatamente isso. Quando a gente fala crise do judiciário, né, desse protagonismo do judiciário, nós estamos falando do crise da jurisdição civil, em termos absolutos. Só que essa jurisdição civil pressupõe, para que ela seja prestada, um dos seus pilares, por exemplo, é a inércia do juiz. É o princípio da demanda, ele tem que ser provocado. Quem provoca esse juiz para que ele atue num período de crise? Quem provoca o juiz ou serão advogados privados, ou serão advogados públicos, ou defensoria pública, mini pública, outros atores intermediários que façam ação dos direitos individuais e coletivos. Então, muitas vezes também, nós temos que dar essa atenção, dividir essa responsabilidade por todas essas tomadas de decisões, para todas as que interagem nesse cenário, né? Cada um de nós é responsável por uma boa técnica, uma boa condução desses direitos. Muitas vezes, a própria narrativa fática chega de maneira conturbada para o juiz. A gente vê isso no escritório dia após dia. Sim. É muito difícil até a gente colher elementos fáticos, colher elementos de provas para levar para o juiz um cenário, um panorama fático bem construído. E isso se reflete também na crise do judiciário. De um lado, nós temos, do ponto de vista da teoria, vamos colocar assim, uma indeterminação do direito que existe, que sempre existiu. Né? Eu não posso nem colocar um marco temporal aqui, que existe desde tanto. Isso não é impossível afirmar. Porque a indeterminação do direito decorre da própria indeterminação da linguagem. Como o direito, as leis, as normas, os precedentes se valem de signos, né, de palavras que podem possuir um sentido polissêmico, a interpretação de cada um desses textos pode gerar soluções diversas, dependendo daquela pessoa que está fazendo a interpretação desse texto. Então, dependendo da lente com que a gente lê um texto, a solução jurídica pode ser uma ou outra. Então, isso se agrega a um cenário fático de extrema indeterminação do próprio fato, né? A gente não consegue ter um acesso imediato à situação fática que nós estamos conduzindo, nós somos chamados a atuar. Se soma essa indeterminação em tese do direito, e o resultado é naturalmente isso que você está falando, que é uma extrema insegurança jurídica por conta da indeterminação das causas e sequências. Essa insegurança jurídica se agrava também por conta dessa distância de diálogo, né? Eu acho que isso tem piorado bastante. Embora muitos tribunais já tenham retomado sua atividade, essa atividade ainda é parcial, né? Essa retomada ainda é parcial, ela é paulatina, e a gente é testemunha diariamente das dificuldades que a gente tem, às vezes, para despachar um processo, para tentar dar uma atenção especial. Sim, uma realidade que a gente tem vivenciado aí, em decorrência de tudo isso que a gente está ponderando, é justamente a dificuldade estrutural que o Poder Judiciário, né, e eu não estou falando só aqui de jurisdição civil, mas o Poder Judiciário como um todo, apresentou. Sim. Né? Uma dificuldade estrutural que é preocupante, na verdade, porque ainda que a gente fale aí de anos antes desse contexto de pandemia, desse contexto de isolamento, as medidas tecnológicas que a gente está utilizando agora já existiam. Né? Essas medidas tecnológicas já existiam, o que mostra que o nosso Poder Judiciário, infelizmente, estava trabalhando com uma realidade, um uso de tecnologias que era totalmente precário. Né?
A gente ri muito quando a gente vê um vídeo lá do desembargador velhinho dormindo, né? Durante a sessão de julgamento, mas isso é extremamente preocupante. Não porque ele é velhinho e ele está dormindo, mas porque a gente verifica que a pessoa que está ali na ponta da representação do órgão não tinha o mínimo preparo para usar uma tecnologia que é simples, é ligar um celular, é ligar um computador e fazer um julgamento. E qual que é a consequência prática disso? Qual que é o problema prático disso? A gente vive uma situação de distanciamento do Poder Judiciário em relação ao cidadão. Isso é evidente, né? E quem tá na ponta hoje, quem está atuando como advogado público, advogado privado, enfim, como um player qualquer aí da realidade jurídica, sabe que isso é extremamente preocupante, né? De você ter situação que você quer pedir um provimento, pedir uma providência, pedir uma diligência, você simplesmente não tem com quem falar. Sim. Tá? E isso, não obstante a gente reconheça, absolutamente a gente reconheça o esforço, né, administrativo, principalmente, que os tribunais têm feito para tentar organizar a casa. Isso são coisas totalmente diferentes. Sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente sabe é que essa estruturação administrativa, essa estruturação que vem em portarias, em normativas, ela não é suficiente, né? É necessário realmente que a gente tenha uma estrutura concreta, uma estrutura prática para atender e oferecer o serviço jurisdicional, ainda que dentro desse contexto. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta aqui para ver se bate a nossa percepção. O que você acha que tem sido, Brahim, a principal dificuldade estrutural aí do Poder Judiciário durante esse período? É o fato das portas estarem fechadas? É o fato do juiz não poder ir para o fórum, do assessor estar longe do juiz? É o fato do juiz não ter ali a possibilidade de receber um advogado? O que a gente poderia eleger como sendo uma dificuldade ou deficiência, apesar de eu não gostar desse termo, estrutural que se apresentou como a mais problemática? Não tenho receio nenhum em dizer que esse distanciamento físico não é o grande problema, sem dúvida nenhuma. Me parece que hoje nós temos um grande problema tecnológico, realmente. Embora tenha havido aí recentemente, história recente e não tão recente, né, do judiciário local, como do Brasil, de modo geral, um investimento muito grande, né, em termos de virtualização do processo. A gente pode citar, pelo menos desde 2005, a legislação brasileira vem evoluindo no sentido de digitalizar o processo, né, de modo geral. Assim como, de outro lado, a advocacia também vem com muita criatividade, criando mecanismos dos dias em aquele que postula e aquele que decide, né? Só para citar um exemplo aqui, coisas que a gente faz às vezes, inclusive no dia a dia do escritório, criar uns links em que a gente pode explicar o processo ao vivo, né? Como se fosse ao vivo. Uma gravação em que a gente explica os principais pontos do processo de maneira sucinta, reduzida, objetiva e assertiva, e encaminha isso no bojo da petição, para dizer, olha, há uma explicação adicional em relação a isso de maneira oral, que não deixa de ser muito melhor do que a escrita, no bojo da petição, siga este link ou siga esse QR Code, e aí você consegue acessar, você, excelência, você, juiz, você, desembargador, consegue acessar esse conteúdo oral e ter uma compreensão ótima do processo. Então, me parece que continua sendo um grande problema tecnológico. E aí, ainda que nós tenhamos, inclusive, uma legislação quanto a esse sentido, a gente pode citar, por exemplo, um marco inicial, sobretudo a Lei 11.232, de 2005, começou essa virtualização do processo. Chamada Lei do Processo Eletrônico, né? Que nem eletrônico direito era, na verdade. Exatamente. Mas se a gente parar para pensar, apesar de haver essa Lei do Processo de 2015, que ainda tem como principal objeto o processo físico. Todas as normas do processo civil foram pensadas em 2015, nós estamos falando há pouco tempo atrás, para processos físicos.
Quando o CPC quis ditar alguma regra para o processo eletrônico, ele estabelece um parágrafo, ou seja, é algo diferente da regra, né? É algo que é uma Trata exceção. como exceção, exato. Trata como exceção. E ele diz, se os processos forem eletrônicos, ou se o processo for eletrônico, deverá ser adotada essa ou aquela medida. Então, nós temos hoje na própria legislação uma dificuldade, né? Um problema a ser solucionado do ponto de vista tecnológico. Só que, e eu acho esse é um ponto que me parece muito importante hoje, está muito em voga. Não se trata apenas de virtualizar o processo. O ponto é como fazê-lo. Apenas para mostrar o quão é importante esse como e não apenas se ou não fazer, a gente tem decisões, inclusive recentes, no âmbito da experiência internacional, que inclusive declararam a inconstitucionalidade das sessões virtuais, ainda que realizadas nesse contexto da pandemia. Há uma decisão, por exemplo, de 2005 da Corte Constitucional Espanhola, que declarou a inconstitucionalidade de uma audiência virtual realizada num processo penal, como se fosse para fazer o interrogatório do réu, justamente porque esse protagonismo do réu no momento da sua oitiva era muito importante. E essa imediatidade também, no diálogo dele com o seu próprio advogado, não poderia ser prejudicada em homenagem a uma celeridade do processo, à necessidade de seu caminhar imediatamente. Isso não pôde ser utilizado como fundamento. E mais recentemente, a própria Corte Constitucional colombiana, agora em maio de 2020, declarou, em julho agora de 2020, declarou exatamente a inconstitucionalidade do artigo 12 do Decreto Presidencial 491 colombiano, que dispunha exatamente sobre a possibilidade de realizações de sessões virtuais por todos os poderes da República, todos os poderes constituídos, inclusive o poder jurisdicional, vamos colocar assim, o poder judiciário. Então nós temos hoje a gente está tendo aquela discussão sobre o Tribunal do Júri aqui no Brasil, né? Sim. Se vai poder ser realizado de forma virtual ou não. Isso, para mim, é especialmente caro, até porque nós já vivenciamos na rotina do próprio escritório situações em que a parte que nós representamos, nós manifestamos expressamente e tempestivamente o interesse na exclusão do processo do plenário virtual para o seu julgamento em pauta tradicional, em pauta física, e esse pedido foi indeferido pelo relator. Olhem o grau dessa concentração na necessidade de virtualização dos julgamentos. Isso é muito preocupante. Uma coisa é a gente pensar em virtualização quando todos os sujeitos do processo estão de acordo com isso. Têm todas as capacidades técnicas, acham que o processo está normal. Vamos só fazer uma questão de ordem aqui. Parece que o seu vídeo está travado aqui na apresentação. De fato, ele não está aparecendo para mim. Eu te ouço perfeitamente, tá? Mas eu não vídeo realmente. Não tá aparecendo? O vídeo não está aparecendo, ele ficou travado lá na nossa página. Deixa eu desativar ele aqui. O pessoal está verificando. E deixa reativar ele, peraí. Isso. Só um minutinho, o pessoal que está acompanhando a gente. Aí, se você não conseguir, amigo, eu te sugiro talvez sair do link e entrar novamente. Aqui, para mim, realmente, ele não está deixando reativar o vídeo. Não sei por quê. Acho que você pode tentar sair e entrar novamente. Sem problema. Farei isso agora, então. Me deem um segundinho que eu já estou de volta. Claro, à vontade. Gente, o Dr. Brahim vai apenas reiniciar aqui a conexão. Deu um problema tecnológico, e a gente estava falando mal da tecnologia, acabou dando um problema tecnológico na nossa conexão. Tá? Já vai adentrar novamente aqui.
Tem fone aqui? Tem fone? Você usa fone? Me presta, por favor. Acabou a bateria aí, amigo? Não. Estamos de volta? Estamos de volta. Estamos de volta. Para quem não entendeu, para quem não entendeu, eu quis, na verdade, dar um exemplo concreto de quais são os problemas enfrentados por todos os atores do processo judicial em decorrência da tecnologia. E se isso acontece numa sessão de julgamento enquanto eu estou fazendo uma sustentação oral? Exatamente. Olha o prejuízo aí para o contraditório. Olha o prejuízo. Defesa. E eu passei, inclusive, isso numa sessão há umas 2 semanas atrás, em que o advogado não conseguia ligar o áudio de forma alguma. Ele tentava, ele aparecia, a boca dele se mexia normalmente e não vinha áudio nenhum dele. E aí, esse, inclusive, foi um caso muito interessante, porque a corte passou a deliberar se suspendia ou não o julgamento em razão da deficiência tecnológica do advogado. Perceba a gravidade disso. É exatamente, tem tudo a ver com a pauta que nós estamos falando. E ainda teve deliberação sobre isso? Teve deliberação. Porque eles ficaram preocupados em fazer um precedente no sentido de autorizar de maneira genérica a não submissão de um processo a julgamento pelo plenário virtual apenas porque o advogado, apenas, né? Vamos botar isso entre aspas. Apenas porque o advogado não tinha meios tecnológicos para se fazer presente na sessão virtual. Então, isso é um exemplo eloquente, né, da própria crise que nós estamos falando. Aquela velha máxima, você que lute, não é isso? Exatamente. Você que lute, guerreirinho. Bom, a gente mesmo. falava aqui, amigo, a gente falava sobre essa questão da dificuldade estrutural e tudo do Poder Judiciário, que foi muito bem demonstrada no seu exemplo concreto, no seu caso concreto aqui, que trouxe a baila pra gente. Eu queria discutir com você já uma questão um pouquinho diferente, né? A gente sabe que existe dificuldade estrutural, existe, como muito bem colocou aí a doutora Renata nos nossos comentários, tem uma certa resistência à adaptação que é problemática, tá? Mas vamos pensar do ponto de vista talvez um pouco mais técnico, né? Talvez um pouco mais realmente técnico, de perspectivas para os próximos anos, né, para a jurisdição civil. Né? O que tende a funcionar, o que tende a não funcionar? Ou, para a gente ser mais objetivo aqui, o que tende a ser mais adequado para esse contexto de insegurança, para esse contexto de velocidade que a gente está vivendo, né? E para essas dificuldades estruturais e de comportamento e costumeiras que não vão acabar. Isso me preocupa, porque uma coisa que todos nós sabemos é que os reflexos dessa crise, os reflexos dessa pandemia em termos de jurisdição, em termos de processo, não vão acontecer agora nos próximos 3, 6 meses, vão acontecer nos próximos anos. Né? Sim. Então, um ano, daqui a 2 anos, é onde a gente vai passar realmente a ter as discussões judiciais sobre as crises econômicas, sobre as crises sociais que a gente vivenciou ao longo desse 2020. Tá? Então, o que você acha que... É para a gente pontuar 3 ou 4 coisas aqui que poderiam ser técnicas ou instrumentos importantes para a gente superar esses problemas. Primeiro, só para a gente... Acho que isso também ajuda a esclarecer qual é o objeto que a gente está
sobre o qual a gente está debruçado hoje, né? O que a gente compreende quando a gente fala jurisdição civil? Basicamente, tudo aquilo que não é penal, trabalhista ou especial. Né? Quando a gente fala de jurisdição civil, a gente está falando direito público, direito privado, a gente está falando sessões de tribunais tanto no primeiro grau, quanto no segundo grau, quanto nos tribunais superiores, matérias envolvendo contratos, sociedades, obrigações, sucessões, direitos reais, estamos falando de direitos alimentícios, absolutamente tudo que escape de penal, de trabalho, e de outras matérias excepcionais, pode falar eleitoral, por exemplo, tudo que escape disso está abarcado na expressão de jurisdição civil. Então, que é exatamente tudo que está sendo impactado diretamente pela pandemia. Então, muito em breve, nós teremos um problema grave que o judiciário vai ser chamado a enfrentar em todos esses ramos. E como é que ele pode lidar com esses problemas, com esses desafios que são gigantescos? Em primeiro lugar, fazendo investimento em tecnologia. Eu acho que esse é um ponto de partida. Né? Tanto em termos de julgamento de processo, né? Não é apenas de processo judicial, mas também no atendimento diário à distância. Esse é um ponto importante. Não é apenas viabilizar sessões de julgamento à distância, né? Sessões de julgamento virtuais, mas também um atendimento virtual diário, diuturno. A gente tem vivenciado isso, né? O seja eficaz, né? Que seja eficaz. Exato. Isso eu acho que é uma informação que eu acho, muitas pessoas sabem, mas eu ouço muito isso no dia a dia. Que os advogados adoram ir para o fórum. Eu não acho que isso seja verdade. O advogado só vai para o fórum quando não consegue resolver o seu problema, ou o problema do seu cliente, do seu escritório. Eu, quanto menos puder ir ao fórum, melhor. Eu não evito deslocamento, eu não perco o tempo com isso, eu consigo resolver de uma maneira mais eficaz. Então, é preciso um atendimento diuturno, né, mais imediato, à distância, para que eu possa acessar as secretarias, o próprio gabinete, despachar com o assessor, demonstrar as razões de um recurso ou de uma petição de maneira mais imediata e não apenas aquilo que está escrito. E tem uma coisa anterior aí que está totalmente relacionada a isso também, amigo, que a gente também sempre pondera como algo relevante. Digitalização dos processos físicos. Sem dúvida. A gente vive uma realidade, pelo menos aqui no estado do Pará ainda, que é muito cruel quanto a isso. Um acervo de processos físicos gigantescos. E nós temos várias, inclusive, que não tem processo eletrônico, né? Não tem processo eletrônico. Comarcas, distritos, que não tem processo eletrônico nenhum. Surreal, né? Isso é surreal. E isso aí faz cair por terra toda essa preocupação estrutural com atendimento à distância que a gente está colocando aqui, não é? Com a boa vontade de magistrado e servidor, porque se você não tem um processo digitalizado, pelo menos, ou pelo menos informações que são relevantes, não adianta nada, né? Você vai forçar o advogado a ir lá para o fórum, né? A única pessoa que gosta de ir para o fórum aqui é o Dr. Jean, que vai lá para o fórum João Mendes, em São Paulo. Sim. Que já foi eleito por nós como o maior fórum da galáxia. no Falatório FB, eu acompanhei. No Falatório FB, inclusive, né? Que a gente elegeu ele como o maior da galáxia. Não, mas isso é um problema. Não adianta falar em atendimento à distância, em atendimento eficaz à distância, a gente não tem um material básico que o advogado vai trabalhar, que as partes, né? Os sujeitos do processo vão trabalhar, que é o processo, os autos do processo. Perfeito. Tá? Isso agora tem um ponto. Muito complicado. Algo que me parece que é bastante evidente, mas que também não tem recebido uma atenção adequada, que é a circunstância de que nesse período, pelo menos aí dos próximos 1 ano e meio, 2, os institutos ou o instituto que mais vai ter vez nos processos judiciais da jurisdição civil, sem sombra de dúvida, será a tutela provisória. E é essencial que haja uma preparação do próprio Poder Judiciário para bem compreender essa tutela provisória. Por quê? Porque os reflexos da pandemia vão exigir posturas ou decisões que sejam imediatas. Então, se eu preciso renegociar um contrato, senão eu quebro, eu preciso de uma tutela provisória. Eu não posso esperar o término do processo para receber uma resposta do Judiciário.
Então, o judiciário e os demais atores, vamos pensar também em Ministério Público, vamos pensar na preparação técnica, do domínio da técnica antecipatória da tutela provisória pelos advogados. O advogado, o agente do direito de modo geral, que participa desse processo judicial na jurisdição civil, que não souber lidar bem com a tutela provisória, vai ser um profissional alijado do mercado do ponto de vista das soluções emergentes. Sem dúvida. Isso é fundamental, é essencial pontuar. Sem dúvida nenhuma. E nesse período de Covid, enfim, de pandemia, isso ficou muito claro, né? Todos os tribunais do Brasil afora tiveram de alguma forma que lidar com essa realidade, no ponto que tiveram que estruturar, não é, a questão das demandas de direito à saúde. Perfeito. Leito, internação, medicamento, atendimento médico, isso tudo envolve tutela provisória. Isso tudo envolve até a tutela provisória. Então fica muito mais evidente essa necessidade que a gente sempre sentiu no estudo, né? Não vou dizer teoricamente aprofundado, mas no estudo que sirva para esses fins práticos, tanto para você saber pedir, como você saber conceder ou negar de uma forma razoável. Né? Porque se o juiz concede uma tutela provisória de forma equivocada, é muito ruim. E se ele nega, é muito ruim também. Né? E, infelizmente, nas situações práticas, existem que a gente verifica esses erros de forma gritante, né? Essas omissões, esses erros de forma gritante. Tanto de quem pede, como também de quem decide. Então, eu concordo, eu acho que essa é uma técnica extremamente importante. Tem uma passagem famosa, né, da doutrina processual, que diz que um processo, uma prestação jurisdicional a destempo é uma injustiça qualificada. Né? Do Rui Barbosa, né? Só que quando se imaginou essa fala, certamente se imaginou o prazo de alguns meses, né? Isso seria um tempo proporcional para a solução das demandas. Hoje, esse tempo às vezes de dias, de horas, né? Porque essa oportunidade do tempo das decisões hoje é imediata para muitas questões, principalmente direito societário, por exemplo, direito empresarial. Se não for tomada uma medida judicial em dias, a empresa quebra, né? A empresa tem um decréscimo financeiro que é insuperável do ponto de vista da sua manutenção, da sua preservação como atividade econômica. Ocorre esse é um ponto realmente muito exato, um ponto muito importante. E isso nos leva, talvez, a uma segunda solução. Justamente por visualizarmos que talvez o Poder Judiciário como um todo, os atores que interagem nesse sistema, não estejam, talvez, tão bem aparelhados, tão bem com um apuro técnico suficiente para lidar isso de maneira provisória, na tutela provisória, surge como solução dizer, olha, se eu não consigo solucionar isso por meio do judiciário, é melhor solucionar isso de qualquer maneira, ainda que seja numa solução pior, consensualmente com a outra parte. Então, me parece que há também hoje, como uma solução importante do ponto de vista desse contexto da pandemia, a primazia das soluções consensuais. Ter bons advogados que saibam negociar, que entendam do business do cliente para saber até que medida ele pode avançar ou renunciar direitos para preservar a atividade econômica desenvolvida pelo seu cliente, isso é fundamental. Fundamental. Essa interação entre o advogado e a empresa, entre a pessoa física, enfim, o cliente que se defende, com a negociação com a parte adversa, né? Porque nós estamos falando de interesses contrapostos, mas eles não são inimigos, não são adversários do ponto de vista, muitas vezes, do próprio mercado. Eles têm interesses comuns. Sim, claro. E é fundamental que sejam pensadas essas soluções também, e sejam pensadas essas soluções do ponto de vista do consensual. Não tenho dúvida. E, além disso, e na verdade, dentro dessa noção que a gente teoricamente coloca como soluções consensuais, né, propriamente não se trata de uma solução consensual, mas entra nos métodos adequados de solução de conflito, a arbitragem. Sem dúvida. A gente tem verificado desde antes da pandemia e a partir da agora, justamente, ou talvez também em decorrência da maior morosidade, né, que o Poder Judiciário
apresentou durante um determinado período, até hoje, né, da dificuldade que a gente está tendo em ter aquele atendimento, questões que são complexas, são específicas e que fogem do conhecimento apenas estritamente jurídico, sendo levadas para a arbitragem. Sem Antigamente dúvida. a arbitragem era uma realidade de Londres, de Nova York, né? Hoje é uma realidade de Belém, de Castanhal, né? Lá em Castanhal tem um tribunal arbitral, Castanhal aqui no interior do Pará. Então ontem, interessante isso, né? Ontem eu estava mexendo no site, acho que era o LinkedIn, e aí eu vi que tem uma startup aqui no Pará que está trabalhando justamente recrutando pessoas, né? Bacharéis em direito, etc., para fazer essas tentativas de conciliação, mediação ou aplicação de arbitragem em todas as cidades maiores do interior, né? Então essa é uma solução que não é só uma solução, vamos chamar assim, da jurisdição, nem da jurisdição civil, uma solução que a sociedade teve que colocar, né? Observar que existe um limite de eficácia do Poder Judiciário, que esse limite pode ser sim suprido a maior ou menor contento com a vontade das próprias partes. Só para que as pessoas que nos acompanham aqui não tenham também uma incompreensão parcial, uma compreensão parcial ou até uma incompreensão dessa fala, para quem conhece um pouco mais do apuro técnico da arbitragem, eu sei que conhece, mas assim, só para a gente deixar para as pessoas que estão acompanhando aí não entenderem mal. A gente não está falando que a arbitragem é uma solução consensual, não. Isso. A arbitragem é um equivalente jurisdicional, é uma heterocomposição. Vem o árbitro e impõe uma solução jurídica para aquele conflito, para aquela disputa. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma solução, uma heterocomposição pensada a partir da ineficiência da jurisdição civil tradicional, sem sombra de dúvidas, e que tem tudo para se desenvolver, inclusive. O judiciário, às vezes, vem a reboque da eficiência da própria arbitragem. A gente vê isso hoje em São Paulo, por exemplo, o apuro técnico das questões societárias, que tem tido uma história aí de evolução muito grande por conta do avanço da arbitragem societária local em São Paulo. O judiciário sentiu a necessidade, porque a grande parte das demandas societárias em São Paulo migraram para a arbitragem há muitos anos. E nos últimos, pelo menos 2 anos aí, o judiciário, pela especialização das varas societárias, passou a ganhar esse aperfeiçoamento. E é diferente, percebam, daqui de Belém, por exemplo, que a gente tem a experiência de que todas as varas são cíveis e empresariais. Nós temos especialização porque nossas varas são empresariais. Não é verdade, porque o mesmo juiz que trata uma questão de contrato simples vai tratar a questão societária. E isso impede ou prejudica desse ponto de vista. Vai tratar. Exato. Então isso não é uma especialização. Nós estamos falando de varas dedicadas exclusivamente para soluções societárias, como há em São Paulo hoje, inclusive no 2º grau. Turmas dedicadas exclusivamente para tratar questões societárias. Isso é importantíssimo, essa especialização. Sem sombra de dúvidas. E vamos pensar uma situação, talvez aqui derradeira, né? Para a gente encerrar, não deixar muito cansativo o nosso debate aqui para os nossos ouvintes. Sim. Sobre não vou chamar de tensão, né? Mas uma necessidade que a gente tem de analisar a ação nossa, né? Profissional da área jurídica, profissional da advocacia, especialmente, entre como é que a gente vai ponderar nesse contexto pós-pandemia a relevância de uma atuação mais consultiva, de uma atuação que hoje se chama-se muito de compliance, né, ou estruturante, e a atuação contenciosa, né? Quando é que realmente vale a pena, que se passa o limite da tentativa de uma atuação consultiva para a gente passar para uma atuação contenciosa. O que você acha sobre isso? Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas você tocou num ponto para mim que é fundamental na compreensão. Já era antes, né? Mas hoje em dia se torna ainda mais sensível para o dia a dia das empresas, né? Nós que lidamos muitas vezes com nossos clientes, que são inclusive companhias, não apenas sociedades limitadas, mas assim,
no âmbito societário das companhias, isso já era uma preocupação muito grande. E hoje, mais do que nunca, isso tem que ser uma preocupação de todos os atores da sociedade. Que é justamente por meio dessa governança corporativa, de uma estruturação melhor da sua empresa, da sua companhia, fazer essa gestão dos riscos, né? Tá em diálogo permanente com o escritório de advocacia. O mercado é farto de bons escritórios, não estou falando isso do nosso escritório, não. Há vários escritórios que são bons em fazer essa gestão de risco, mas mais do que nunca, o escritório que esteja localizado em um lugar diferente da empresa, ele tem que ser visualizado como um departamento jurídico descentralizado, mais do que nunca. Cada tomada de decisão no dia a dia das empresas tem que ser de braços dados com uma boa banca de advocacia, porque os reflexos jurídicos de cada decisão podem ser cruciais para a manutenção, a preservação da atividade econômica, para a satisfação de um direito de pessoa física. Então, essa gestão dos riscos, um bom comportamento de conformidade legal, ética, nas suas relações com terceiras pessoas, está aberto para negociações de direitos que eram seus. A gente, inclusive, elogiou muitas vezes, não precisou nem recomendar, eles só fomos consultados, aí é a atuação consultiva, se haveria algum problema nisso. Mas recentemente tivemos clientes que nos questionaram, olha, pessoas que alugam nossos imóveis estão precisando de uma renegociação, estamos tentando trabalhar uma renegociação nesse sentido. Percebam, ele já veio com a premissa de que ele deve renegociar o seu contrato em razão do contexto da pandemia. Ele só queria parâmetros melhores, uma assessoria consultiva para melhorar, para otimizar os parâmetros dessa renegociação. Isso é essencial, isso torna uma atividade mais segura do ponto de vista jurídico, o que vai tornar essa atividade econômica mais perene, né? Isso é fundamental compreender. E, óbvio, contar com a experiência, contar com o apuro técnico de um consultor jurídico, de um advogado, para saber, inclusive, em que momento transformar aquela demanda que estava sendo trabalhada no âmbito consultivo numa demanda contenciosa. Transferir para a competência, para a habilidade do advogado, esse mapeamento da conduta, do comportamento da parte adversa, por exemplo, para saber quais são as expectativas que nós podemos criar em relação à parte adversa e quais expectativas negativas a gente tem. Olha, aqui eu não tenho expectativa de uma solução consensual, porque a parte adversa não tem um histórico de fazer esse tipo de decisão, de fazer esse tipo de solução. Então, é mais benéfico, neste momento, judicializar. É mais benéfico buscar uma solução porque nós temos essa e aquela posição jurídica tutelável. Então, essa gestão dos riscos, né, essa gestão dos direitos e interesses dos clientes de mãos dadas com a advocacia e com uma boa solução jurídica hoje é fundamental. Isso passa exatamente pela gestão da crise. Não cabe mais ao advogado tomar uma decisão estritamente técnica, no aspecto unicamente jurídico, como se ele fosse um terceiro alheio. Eu vou te dizer o que você tem que fazer à luz do direito, as consequências práticas disso para você ou para quem está do seu lado, não me importa, né? Eu sou o jurisconsulto, né? Não tinha a figura do jurisconsulto? Exato. O jurisconsulto hoje, ele precisa estar extinto. Precisa estar extinto porque ninguém pode estar alheio à sociedade, o meio que vive, muito menos se você está prestando um serviço, né? Então, realmente, isso mais do que nunca faz todo sentido. Esse balanceamento, essa ponderação, saber até que ponto você pode avançar na negociação, até que ponto a negociação ela passa a ser ineficaz, e você tem que procurar um meio heterocompositivo, né? Perfeito. Meu amigo, eu acho que a gente alcançou o nosso tempo. Eu quero, antes de tudo, te agradecer pelo debate. A sua oitiva é sempre muito frutífera, muito proveitosa, tá? E, sem dúvida nenhuma, foi também para todo mundo que aqui acompanhou a nossa conversa hoje, tá? Eu vou te deixar fazer a despedida final, já que eu fiz a abertura, mas antes de tudo eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, o pessoal do escritório, o público externo, tá?
Lembrar que amanhã a gente tem o nosso segundo webinar aqui no canal, que vai tratar sobre direito tributário, com o Dr. Jean Cinei e o Dr. Edson Benassuli, falando sobre aspectos do voto de qualidade no CARF. E na semana que vem, conforme nossa programação, a gente retoma com questões de direito do trabalho e questões de direito ambiental. Agradeço a todos enormemente, professor Brahim. Meu caro, em primeiro lugar, sempre agradecer mais uma vez o diálogo, né, esse bate-papo, essa conversa com você, sempre muito riquíssima, muito fecunda, a gente sempre extrai boas soluções dessa nossa conversa. É sempre um prazer conversar sobre as questões do nosso dia a dia, enfim, aquilo que a gente pode contribuir também para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, para elas terem um pouco de visão de esperança, né, de que há soluções possíveis, sim. Eu quero agradecer também, renovar os agradecimentos para toda a nossa equipe técnica, que está desde manhã aí mandando, vamos testar o link, volta o áudio, câmera, vamos ver se está tudo certo. Acabamos tendo um contratempo que era impossível de prever, mas isso é muito gratificante ter todo esse apoio técnico para poder levar esse conhecimento, difundir esse conhecimento com todas as pessoas. Agradecer mais uma vez todo mundo que está nos assistindo e dizer que nós estamos à disposição para avançar essa conversa com todos os assuntos que sejam pertinentes a isso. Além dos outros temas que ainda serão abordados nos outros webinars, temos também o desenvolvimento da conversa que nós tivemos hoje. Então, mande sua mensagem, entre em contato conosco, estamos totalmente abertos e ávidos por desenvolver todos os assuntos que nós debatemos aqui. Foi um prazer gigantesco e até breve. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até logo. Até mais.